Muito boa noite, bem-vindo ao que marca o essencial da informação no país e no mundo. Já chegam os alertas por parte das autoridades, resultado do incremento das águas na bacia do Zambeze, que já se encontram em níveis de alerta. A situação pode causar inundações nas regiões ao redor desta bacia hidrográfica. Em Sofala, os distritos de Caia, Xemba e Mar Romeu têm sido os mais afetados. Segundo a televisão de Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres está a trabalhar no sentido de apelar à retirada de famílias que se encontram em zonas de riscos, principalmente nas margens do rio. O trabalho é feito em conjunto com o Instituto de Comunicação Social de Sofala, rádios comunitárias e comitês de gestão de riscos e desastres. Foram também proporcionados alguns bens para dar apoio às famílias afetadas, como bens alimentares e não alimentares, locais de abrigos temporários e embarcações para permitir a travessia ou a evacuação de pessoas. Em Moçambique, os meses de janeiro, fevereiro e março fazem parte da segunda época chuvosa. A Albufeira de Lucum, na cidade de Lixinga, no Niassa, encontra-se incapacitada para assegurar o nível recomendado para o tratamento da água potável. Nesta situação, a capital provincial do Niassa encontra-se em iminência de transitar para a pior crise de abastecimento de água potável dos últimos tempos. Isso devido à incapacidade da Albufeira de Locumwe de assegurar o nível de encaixe recomendado das águas para posterior tratamento e distribuição aos consumidores. Segundo escreveu o Jornal Notícias, o governo prevê um custo estimado em 494 milhões de meticais para a implementação do projeto de reabilitação e ampliação da infraestrutura construída na década de 60 para fins de irrigação. As obras em referência foram lançadas no final de novembro de 2019, mas meses depois ficaram paralisadas até o presente momento. Chenezo já não constitui perigo para Moçambique, entretanto, os efeitos do sistema tropical se fazem sentir ao longo dos distritos costeiros das províncias da Zambésia, Sofala e Inhambane. Um respirar de alívio para Moçambique. O ciclone tropical Chenezo desloca-se neste momento para o sueste do canal de Moçambique a uma velocidade de 7 km por hora, podendo se tornar uma depressão extratropical nos próximos 4 dias, de acordo com as avaliações feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Entretanto, os efeitos do sistema se fazem sentir ao longo dos distritos costeiros das províncias de Zambésia, Sofala e Inhambane. O INAMI prevê a ocorrência de ventos fortes até 120 km por hora e rajadas até 165 km por hora, que poderão atingir o mar e gerar ondas de altura até 12 metros. Prevê-se ainda a ocorrência de chuvas fortes a muito fortes, mais de 200 milímetros em 24 horas, acompanhadas de trovoadas. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Vem aí o curso de Fotografia e Filmagem. Este curso expõe os seguintes módulos: montagem e operação de câmara, edição de vídeos e fotos, gestão de conteúdos e muito mais. Aproveite já e faça a sua inscrição até o dia 28 de fevereiro de 2023. Para mais informações, ligue já para o número 8787-222. Assistam já, curtam a Índico News e fiquem a par de tudo que acontece aqui. Curtam as programações do Índico News TV que vocês não vão se arrepender. De volta às notícias e vamos à página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol Mambas deixa esta quinta-feira a cidade de Argel e segue viagem com destino a Constantine, onde próximo sábado vai defrontar a sua congênere do Madagascar em partida a contar para os quartos de final do CHAN 2022.
Segundo escreveu o Lance MZ, a deslocação dos Mambas vai ocorrer depois dos jogadores terem ameaçado não seguir viagem para aquela cidade argelina devido ao braço de ferro que existiu com a Federação Moçambicana de Futebol com relação ao prêmio pela qualificação aos quartos de final da prova. Neste momento, Chiquinho Conde conta com todos os 23 jogadores escolhidos para esta operação, depois de Ivan Urubal e Lau King terem estado sob cuidados da equipa médica devido a mazelas contraídas no jogo da terceira jornada do CHAN, frente à equipa anfitriã em que os Mambas perderam por 1-0, mesmo assim, garantiram a presença na segunda fase da prova. A fonte avança ainda que o treinador dos Mambas revelou na véspera da partida que os jogadores estão motivados e focados em continuar a fazer história para o futebol moçambicano, prometendo assim uma equipa que vai lutar pela qualificação às meias finais da competição. O jogo dos quartos de final terá lugar pelas 18 horas de sábado no estádio Shaidi Halouai, sendo a primeira vez que os Mambas jogarão neste recinto depois de terem feito toda a primeira fase no recém-construído estádio Nelson Mandela em Argel. Arnold da Juma reforça o Tottenham da Inglaterra por empréstimo do Villarreal da Espanha. Este é o regresso de Da Juma à Inglaterra depois de ter representado o Bournemouth entre 2019 e 2021. O jogador internacional holandês Arnold Danjuma vai representar os ingleses do Tottenham por empréstimo dos espanhóis do Villarreal até o final da época, informam os dois clubes. E passamos a citar: temos o prazer de anunciar a contratação de Arnold Danjuma por empréstimo ao Villarreal até o final da época 2022-23, sujeito à autorização internacional, escreveram os Spurs no site oficial. Este é o regresso do avançado nascido em Lagos, na Nigéria, à Inglaterra, depois de ter vestido as cores do Bournemouth. Esta temporada, ao serviço do Submarino Amarelo, anotou 6 golos em 17 partidas oficiais. Seguimos com a página internacional. Manifestantes e polícia entram em confronto nas mais recentes manifestações na capital do Peru, Lima. Na situação, milhares de pessoas continuam a protestar contra a destituição do presidente Pedro Castilho, que ocorreu em dezembro. Recorde-se que Castilho foi preso quando tentou dissolver o Congresso e governar por decreto. A atual presidente peruana Dina Boluarte apelava a uma trégua nacional com os manifestantes. A chefe de Estado referia que desde o primeiro minuto pediu essa trégua com o Congresso, apelando agora ao seu país à suspensão a nível nacional dos movimentos populares para que se possa criar uma mesa de diálogo e definir a agenda para cada região. Boluarte declarou o estado de emergência no Peru, permitindo ao exército ajudar a polícia a manter a ordem com protestos e bloqueios de estradas. Pelo menos 50 pessoas já morreram desde que as manifestações começaram no mês passado. Vamos observar o nosso último intervalo e voltamos. Vem aí o curso de fotografia e filmagem. Este curso dispõe dos seguintes módulos: montagem e operação de câmara, edição de vídeos e fotos, gestão de conteúdos e muito mais. Aproveite já e faça a sua inscrição até o dia 28 de fevereiro de 2023. Para mais informações, ligue já para o número 8787-22232. Aproveite, é a sua oportunidade. Você sabia que a maior parte das suas doenças são psicológicas? Que o suicídio é uma opção e não uma saída? Sabias que és a solução do seu problema? Eu sou Abílio Martin, psicólogo, ativista social. Estarei aqui consigo todos os domingos, das 14 às 16 horas, na Índico News TV, no programa Sociedade Única, para ser um consigo. Acompanhe. De volta e já na última parte do nosso jornal, a polícia espanhola iniciou uma investigação para apurar se o responsável pelo ataque de quarta-feira a 2 igrejas em Algeciras, no sul do país, se trata de um lobo solitário
ou se pertencia a algum grupo radical. O atacante usou uma arma branca e provocou um morto e 4 feridos, um dos quais em estado grave, mas estável. Foi detido pouco depois. Tal como escreve a Euronews, as autoridades admitem tratar-se de um caso de terrorismo. O suspeito trata-se de um cidadão marroquino que, de acordo com a comunicação social espanhola, não é conhecido entre a comunidade islâmica local, pelo que se admite que o homem tenha chegado recentemente à cidade. Segundo o jornal El Mundo, citado pela Euronews, o seu comportamento estranho e agressivo já tinha chamado a atenção da polícia. O incidente uniu a comunidade religiosa de Algeciras. Católicos e muçulmanos condenaram prontamente o ataque. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou as condolências à família da vítima mortal e desejou uma recuperação rápida aos feridos. 9 palestinos mortos numa operação militar israelita na Cisjordânia. Uma operação militar israelita no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, provocou 9 mortes e cerca de 2 dezenas de feridos. As Forças Armadas de Israel sustentam que a operação foi levada a cabo para travar um ataque terrorista iminente e que, se não tivessem atacado, teriam sido os palestinos a fazê-lo. Acrescentaram que os soldados israelitas tentaram deter os membros locais de Jihad Islâmica, mas que foram recebidos com fogo. As autoridades palestinas já lamentaram que se classificou de massacre de Jenin perante o silêncio internacional e decretou 3 dias de luto nacional. E com esta informação colocamos o ponto final à presente edição do jornal Indico News. Nós voltamos amanhã. Cuide-se e cuide-se muito bem.